amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, especialista em Direito e Processo Penal, e estou aqui para mais um bate-papo acerca dos temas do direito e do processo penal, para que a gente possa discutir temas relevantes que trazem muitas dúvidas a todos. Antes de abordar o nosso tema dessa semana, eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, assista os vídeos, deixe o seu like e também não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações e fique por dentro daquilo que a gente está discutindo aqui no canal. Dito isso, meus amigos, hoje eu vou abordar um tema que é bastante complexo, vou tentar ser resumido, mas é um tema muito importante para as questões de direito e processo penal. O tema é prescrição. Na semana passada nós falávamos a respeito dos crimes contra a honra. E lá nós falamos entre a diferença de injúria simples e injúria racial, em razão do Supremo Tribunal Federal ter decidido que o crime de injúria racial é imprescritível, ou seja, não ocorre a prescrição. Dito isso, meus amigos, vamos lá. O que é a prescrição? Para que você entenda com mais facilidade, o Estado, que é quem tem o direito de punir as pessoas, né? O Estado ele não pode exercer esse direito, como nós dizemos em direito, ad eternum, ou seja, para sempre. O Estado ele tem um prazo para investigar, para processar, para condenar e para executar a pena. Né? Ou seja, se o Estado passar desse prazo, que é previsto legalmente, ele incorre na prescrição. E a prescrição, ela é uma das causas de extinção da punibilidade. Ou seja, a punibilidade, ou seja, o direito do Estado punir alguém que cometeu um delito, né, ela pode ser extinta. Isso está previsto no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. É o dispositivo legal que trata da prescrição. Ok? Então nós já entendemos que prescrição decorre de que o Estado tem um prazo para punir a pessoa. Ele não pode passar desse prazo, ele não pode ficar pretendendo punir alguém indefinidamente. Essa prescrição ela pode ocorrer de duas maneiras. Uma que nós chamamos de pretensão punitiva, né? Essa pretensão punitiva do Estado, ela se dá antes da sentença, ou seja, no curso da investigação e do processo penal. E depois você tem a pretensão executória. A pretensão do Estado de executar a pena, por isso executória, ela acontece depois da sentença. Ou seja, antes da sentença, existe uma pretensão de punir o indivíduo. Depois da sentença, existe a pretensão de executar esta sentença, de executar a pena. Os prazos de prescrição, eles estão previstos no artigo 109 do Código Penal. E eles variam de acordo com a quantidade de pena para aquele delito praticado. Tá? Agora, antes da sentença, nós falamos em pena abstrata, ou seja, prescrição da pena abstrata. Por quê? Porque não existe uma pena fixada. A pena de que nós estamos tratando é uma pena que ainda é abstrata, ou seja, o juiz pode condenar, digamos aí, vamos usar um exemplo qualquer, o juiz pode condenar a pessoa de 1 a 5 anos, por exemplo, no crime de estelionato. Então essa pena ela é abstrata, ela pode variar do mínimo de 1 ao máximo de 5 anos. Então a prescrição vai ser regulada pela pena em abstrato, enquanto que após a sentença nós vamos falar
da prescrição de pena concreta. Ou seja, o juiz já deu uma sentença. Então, você tem uma pena concreta, digamos, por exemplo, nesse exemplo do estelionato, que o juiz tenha condenado o agente em 2 anos. Né? Então, o cálculo da prescrição vai se pautar por estes 2 anos da condenação concreta. Né? A pretensão punitiva, né? A pretensão, executória, porque aí nós já começamos a falar da pretensão de executar a pena, ela vai se dar através de uma pena concreta e o cálculo vai ser feito em cima dessa pena. Meus amigos, o que vocês precisam ter em mente é exatamente isso, de uma maneira muito resumida. Prescrição é a previsão do tempo de duração do processo. Tá? Ou seja, existe na Constituição Federal um princípio que é o princípio da razoável duração do processo. Ou seja, o processo não pode se estender anos e anos e anos e anos sem que ele tenha uma definição. Existem, sim, algumas causas de interrupção da prescrição, mas isso é um assunto para uma outra conversa. Tá? Mas, a princípio, é isso. Um processo não pode durar indefinidamente. Esse processo que dura indefinidamente, ele vai acarretar a prescrição, e aí você tem a prescrição e a extinção da punibilidade. Ok? Na semana que vem, vamos abordar aí essa questão das causas de interrupção da prescrição. Tá? Mais uma vez, peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, deixem o seu like e se inscrevam, prestigiem o nosso trabalho. É um grande prazer ter vocês aqui no nosso canal. Um forte abraço!